Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Personal Empreendedor. Antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho e receber as notificações. Além disso, deixe o seu joinha, que isso ajuda a divulgação desse conteúdo. Aproveitando também, se inscreva em nosso grupo no Telegram, né, o Personal Empreendedor, ele é gratuito. E o tema de hoje é isso aqui, ó. Personal trainer, atuação em nicho, distúrbio do sono. E para essa noite, vou chamar a nossa equipe. Professor Antônio. Boa noite, Boa noite a professor Antônio. todos. Professor Fausto. Boa noite a todos. E a nossa convidada, a professora Helena, não a do carrossel, né? Que trabalha com distúrbio de sono, né? Esse é o nosso tema central de hoje. E antes de mais nada, né, eu vou agradecer mais uma vez a presença de vocês. O professor Luciano hoje ele não pôde estar presente, né? Ele está com outro compromisso. E eu quero começar perguntando para o professor Fausto. Professor Fausto, o que significa, defina para a gente o que seria a atuação em nicho? Boa pergunta, Leonardo. Começa com o abacaxi para mim, né? Esse talvez seja hoje, nessa nossa abordagem empreendedora, um dos pontos aonde que eu vejo que a educação física está mais comprometida, né? Ao longo dos tempos, nós tivemos algumas mudanças mercadológicas e eu vejo na educação física hoje um problema severo, né? Por quê? A atuação de boa parte das nossas academias continua com o conceito de atuação em massa, né? Onde não há uma especialização, não há uma especificidade de qual vai ser o cliente para aquele grupo, né? E eu vejo hoje a educação física cada vez mais atuando em nichos específicos, nichos e talvez até subnichos, né? Eu estava vendo hoje, inclusive, para a gente dar uma olhadinha, quais seriam os nichos de maior potencial econômico, né? E aí tem tudo a ver com a professora, vem nos honrar hoje com a sua colaboração, porque hoje saúde e entretenimento são talvez os dois nichos hoje considerados pelos especialistas como segmentos extremamente favoráveis, principalmente agora pós-pandemia, né? Então, assim, o que seria nicho? Nós, da educação física, nos formamos e tendemos a atuar em todos os segmentos. Crianças, idosos, né? E ali tentando abraçar todos, e quem tudo tenta abraçar, nada conquista. Então, sim, vejo um problema significativo. E caminho também, como a solução para os nossos problemas, uma atuação específica em nicho ou subnicho, né? Então, sim, vamos entender melhor isso. Eu já venho falando em algumas das nossas lives. Hoje, eu busco tentar identificar, por exemplo, o personal para o hipertenso, o personal para o cardiopata, o personal para o portador de câncer. Então, sim, nós podemos ter segmentos bem interessantes nessa forma. Então, um grupo que você tenha de forma clara ali, mensurável, de continuidade, que você poderia estar estabelecendo sua profissão, né? E seguindo, por exemplo, como eu brinco muito, quem trabalha, por exemplo, com gestante. Alguém já viu a cegonha tirar férias? Parar de chegar bebê nesse mundo? Né? Não, então, um profissional que se posiciona nesse segmento, ele tende a ter um mercado de trabalho mais fácil. Acho que, para começar, seria esse ponto. Então, um grupo específico de pessoas com objetivos adequados, em que ficaria mais fácil tanto a sua divulgação profissional, como um retorno financeiro maior do que a média nessa realidade. Maravilha, acho que melhor que essa explicação, só se a gente for para o Aurélio, né, professor? E o efeito de causa de atuação, né? E então, aproveitando essa sua brilhante explicação, vou passar a pergunta agora para a Helena. Professora Helena, que não a do carrossel,
Fale um pouquinho dessa tua atuação no mercado do sono, né? Parece meio esquisito o mercado do sono, mas fale para a gente como é que está o cenário a nível nacional e mundial, né? Com relação às doenças oriundas de distúrbio de sono. Boa noite. Boa noite. Então, Leonardo, é assim, ó. Cada vez mais a gente tem números maiores de pessoas com distúrbios do sono, né? E assim, as pessoas não conhecem, mas a gente tem mais de 100 patologias do sono. Então, assim, por que o número é tão elevado, né? É porque, assim, realmente são muitas patologias. E patologias e doenças e tudo mais estão relacionados também a distúrbios do sono. Então, por exemplo, a fibromialgia, cardiopatias, além de outras coisas. Então, assim, como que eu atuo, né? A princípio, eu sou técnica de polissonografia, né? E toda a minha formação, tanto na graduação quanto mestrado, sempre foi linkado ao sono. A minha linha de pesquisa é mais obesidade, né, e fibromialgia. Mas existem diversas outras coisas que a gente pode trabalhar. Até síndrome de pernas inquietas, que é uma área que eu vejo que falta muita atuação de um profissional de educação física. Porque, assim, é uma síndrome relativamente nova, que vive sendo discutida e a nível mundial, enfim, mas eu nunca vi alguém que fala assim, eu trabalho com esse tipo de população, sabe? Alguém que faça um inquérito do sono na sua avaliação de personal. Então, eu acho que isso está faltando muito nos dias de hoje. E um profissional com essa visão dá total relevância assim, para o cliente. Então, eu falo assim, nossa, realmente, ele está se importando com a minha qualidade de sono. E daí, assim, o teu aluno fala assim para mim, por exemplo, a minha aluna vivia me falando, eu estou muito cansada. Nossa, mas a gente está controlando todo o teu treinamento, a gente está, né, controlando a questão nutricional, não tem outros motivos, as suas avaliações sanguíneas estão tudo ok, tá tudo certinho, tá com todo acompanhamento correto. O que será que pode estar acontecendo? Então, muitas vezes, nosso aluno fala isso e a gente não sabe o que fazer. E muitas vezes essas questões, elas estão relacionadas aos distúrbios do sono. E aí, como que a gente pode verificar isso, né? Procurando algum profissional responsável, né, pela área do sono, e também através, nós, na educação física, por exemplo, eu não sou uma médica para, enfim, pedir um exame, alguma coisa, mas eu posso encaminhar o meu aluno para fazer esse exame, eu posso fazer questionários básicos para ajudar esse meu aluno. Então, eu acho que a gente precisa ainda muito entrar nessa área, porque, assim, isso vai ajudar completamente a vida do nosso aluno, vai fazer toda a diferença no treinamento, porque uma noite mal dormida é como se o aluno não descansasse, não vai reparar nada, nenhuma questão hormonal, nenhuma questão muscular. Então, tem que pensar muito nessa área também, sabe? Show de bola. E agora eu pergunto para o Antônio. Antônio, que tipo de exercício seria o mais indicado? Não sei nem se a palavra certa é o tipo de exercício, mas o que o exercício físico, a atividade física contínua, né, como fazendo parte de um hábito de vida de uma pessoa, auxiliaria nesse combate ao distúrbio de sono? Pois bem, com a minha experiência, o que eu posso denotar? Que as pessoas que eu atendo que têm distúrbio de sono, normalmente têm obesidade, certo? Então, o aumento da atividade física geraria uma diminuição da gordura corporal, permitindo assim que a pessoa consiga dormir melhor. Além do mais, tem todas as questões do sistema nervoso autônomo. Quando você aumenta em demasia o sistema nervoso simpático durante o exercício, também tende a dar um efeito rebote de extremo cansaço, né? Então, como que eu faço o meu tratamento para pessoas que têm doenças do sono, certo? Avalio, vamos lá. Primeiramente, a pessoa toma quais medicamentos, certo? Como que a farmacodinâmica e a farmacocinética durante o exercício vai afetar isso? Será que ele não vai fazer o efeito oposto com tal medicamento ou vai otimizar o medicamento, certo? Então, o que eu faço? Tá? Primeiramente, eu faço uma descrição de 15 em 15 minutos do que ela faz no dia,
certo? De segunda a sexta, né? E isso, por si só, já demora quase 30 minutos de avaliação inicial para essa pessoa que tem distúrbio do sono. Após isso, eu começo a ver, rotina de estresse. A pessoa é estressada? Não? Então, o que está acontecendo? Será que é um problema pulmonar? Né? A pessoa acorda com paralisia do sono, por exemplo. Outro dia eu assisti um filme muito bom chamado Mara, né? Não sei se você já assistiu, Fará, ou Fausto, né? Que é um filme de terror em que cerca de 2/3 da população vai sofrer de paralisia do sono, né? Eu, particularmente, já sofri de paralisia do sono e a impressão que dá é que eu vou morrer, né? Eu não sei como que eu não fui parar no Instituto do Sono de Curitiba para fazer exames com a Helena, porque realmente dá bastante medo quando você acorda no susto, sabe? Porém, eu realmente não sei o que acontece nesse tipo de distúrbio, sabe? Então, esse tipo de coisa mais técnica eu vou deixar para a Helena, mas esse é o meu tratamento para a parte de exercício físico para pessoas com doença do sono. Fantástico. E acho que essa introdução, né, que realizou veio bem para definir a atuação do profissional de educação física, né, no combate ao distúrbio do sono por meio da sua principal ferramenta, né, que é a atividade física. E vem complementando o que o professor Fausto falou muito bem, né, a definição de nicho. Aproveitando esse viés, Fausto, fala um pouquinho para a gente, né, alguma dica, sugestão de como o profissional ele pode empreender, né, nesse mercado, como que ele pode atuar, enfim, nessa área que é pouco explorada, né, pelo profissional de educação física e que tem um baita de um mercado, né, já que o distúrbio de sono não acontece sozinho, né, ele tem as suas comorbidades, no caso até o sobrepeso, e aí isso a gente está falando de mais da metade da população brasileira. Se a gente está falando mais da metade da população brasileira, a gente está falando do universo de 100 milhões de pessoas por baixo. E aí o pessoal ainda fala que o mercado da educação física está saturado, né? Mas, enfim, isso é papo para outra live. Comenta aí um pouquinho, professor. Sim, interessante esse ponto, colocando pela professora Helena. No meu livro, né, virei personal de professor a empreendedor, tem alguns cases aí bem fora da caixa, né? E um deles é justamente um personal de São Paulo, que ele também tinha portador de doenças do sono, e aí fazendo os exames numa clínica de polissonografia, né, no qual ele entendeu o potencial que ele tinha em mãos. E aí, em menos de 6 meses depois que ele foi fazer o exame e lá na recepção encontrou com as 7 pessoas com o mesmo contexto, ele inverteu a carga horária dele e começou a trabalhar a partir das 11 horas da noite. Durante pessoas que não dormiam, né? Então, ali, ele inverteu completamente a jornada de 11 até as 6, 7 horas da manhã. O primeiro ponto positivo disso é porque, assim, um profissional trabalhando com essas características, eu não quero que ninguém perca a noite de sono, não é isso, mas ele tem características próprias e com isso ele consegue cobrar um valor diferenciado. E hoje, no Brasil afora, né, saindo dessa pandemia, se Deus quiser e permitir, nós teremos aí várias academias, tem uma rede low cost que tem a principal característica de ser 24 horas, pode ser também aí uma área de atuação, né? Interessante isso, porque na época em que eu enquanto avaliador físico, ali na Malharte, lá na academia que também o Dr. Paulo Gentil coordena, um dos critérios que nós colocávamos na avaliação física era a qualidade do sono desse aluno. Tentávamos identificar o número de horas, bem como a qualidade desse sono, considerando que é uma variável que tem um reflexo direto no resultado dos profissionais. Não é isso? Então, assim, eu chamo a atenção disso porque existe aí uma defasagem, uma limitação dos profissionais que se quer essa informação. E se o seu aluno não teve a noite de sono adequada antes do treinamento, vale a pena você rever todo o seu planejamento para adequação naquela realidade, né? E eu defendia muito perante aos profissionais da Malharte que investigassem o ciclo circadiano de cada aluno. Era muito comum chegar para a avaliação física e me perguntar qual o melhor horário para treinar, de manhã ou de noite. Aí eu sempre variava, depende.
Depende do seu ciclo circadiano. Tem pessoas que malham, vão para casa, tomam banho e dormem como um bebê. Tem pessoas que o exercício é um fator de estímulo ou de excitação, aí que a pessoa não vai dormir mesmo, né? Então, acho que valeria, na parte biológica, nós fazemos aí tentativa e erros para tentar adequar ao não o que eu quero, mas ao aluno e ao seu perfil biológico, né? Esse seria um ponto. Na parte mercadológica, que me cabe aqui para trazer para vocês, é fantástico. Porque que acontece? Vamos fazer aqui uma suposição interessante, qual é a oportunidade que nós temos em mãos hoje. Quais são as profissões mais bem remuneradas que nós podemos citar na sociedade? Vamos colocar o advogado, vamos colocar o médico, né? Existe aí um pano de fundo para isso que nós estamos conversando, que é a pirâmide de Maslow, que vê a questão das necessidades humanas, não é isso? Então, toda e qualquer profissão que trabalha na base da pirâmide, principalmente nas questões fisiológicas, em tese, são profissões mais bem remuneradas, tá? Enquanto isso, a educação física hoje trabalha em cima do desejo, não da necessidade. Desejo de ficar em forma, desejo de estar bem perante a sociedade, não é isso? E aí, olha só um outro detalhe mercadológico bem interessante. No momento em que eu vejo hoje, talvez, o nosso maior e melhor, vamos dizer, oportunidade, aonde os blogueiros fitness não podem ir, aonde as grandes redes de academia low cost não vão atender, é o exercício terapêutico. O exercício terapêutico é a nossa tábua de salvação para essa atual situação do mercado, tá? E aí, um outro detalhe bem interessante, que é muito comum no meio médico, que eu vou chamar a atenção de vocês aqui, é porque é muito comum hoje ver na internet eu me vendendo. Eu sou um ótimo personal, me contrate, eu sou o cara, eu vou deixar você magro, não é isso? Mas isso mercadologicamente é muito pobre. Porque, assim, quem disse que eu teria condições de entregar aquilo que eu estou prometendo, né? E aí, nessa questão, quando nós entramos nesse meio, vamos dizer assim, médico, da saúde, o que a gente deve construir seria uma rede de indicações. Um médico indicando, você tem ali um network, não é isso? Médicos ou profissionais indicando o seu trabalho. Imagina hoje, em Curitiba, acho que a professora Helena vai fazer isso com o Antônio, uma indicação aí dos 2 ou 3 maiores médicos de Curitiba começarem do dia para a noite encaminhar alunos para o Antônio. Sim, num curto período de tempo, a carteira dele vai estar sendo disputada ali espaço para essa realidade. Tá? Então, assim, eu acho que nós deveríamos, né, temos essa oportunidade, e aí são dois tipos de indicações muito importantes que a gente pode trabalhar a partir disso. O primeiro, a partir da indicação de profissionais de saúde, e a segunda, depois dos primeiros resultados sendo conquistados, a questão dos depoimentos dos próprios alunos. Com isso, essa migração que porque qual é o passo natural? Você vai aumentando, como é que o médico faz? Ele vai aumentando os preços da consulta. Vocês viram, um médico primeiro atende todos os planos de saúde, num segundo momento ele atende só determinadas questões, e daqui a pouco o preço ele vai crescendo. Essa é a realidade que eu vejo para o personal, né? Vamos ver o que vocês acham disso. Excelente, perfeito, extremamente pertinente isso. A gente está muito preocupado ainda na atuação em academia e tudo mais, mas se a gente tem os números falando, né, do pessoal que já adere à prática, né, rotineira da atividade física, do exercício físico dentro das academias, a grande necessidade que a população necessita mesmo, ela se encontra fora. E aí é onde que a gente tem que começar a explorar. E aí basta olhar para dentro de casa e na minha micro-região, né, na minha rua, os meus vizinhos, os vizinhos de apartamento, enfim. Acho que é simples. Eu não vejo, né, no caso, como foi bem colocada a questão da polissonografia, né, nem todo mundo vai ter essa condição de ir para uma clínica e passar a noite realizando esse exame. Se realizar, se torna muito melhor, né, trabalho com excelência, mas é isso que eu quero perguntar para a Helena. Professora, dentro da atuação do profissional de educação física, que ferramenta eu posso utilizar para poder avaliar o distúrbio de sono sem a necessidade de ter a polissonografia, né? Então, assim, Leonardo, primeiramente a gente pode fazer, tem um questionário que é validado, que é o questionário de Pittsburgh.
que é o principal questionário para avaliar os distúrbios do sono. Mas você pode também fazer uma anamnese, como o professor Fausto falou. Quantas horas de sono meu aluno está dormindo? E aí eu preciso saber, enfim, estudar como que funciona essa questão de horas de sono. Não é porque meu aluno, muitas vezes idoso, está dormindo 6 ou 4 horas que ele está dormindo pouco, ele está dormindo mal. Então, assim, depende de vários outros fatores. Então, além de eu ser um profissional que eu tenho que entender um pouquinho de como que funciona essa questão do sono, do ciclo circadiano, e como que funciona o sono para cada tipo de faixa etária. Então, eu posso ver assim, por exemplo, meu aluno fala assim, que horas você vai dormir? Que horas você deita para dormir? Eu deito, sei lá, às 8 da noite, mas vou dormir só à meia-noite. Que horas você acorda? Às 8 da manhã. Então, você dormiu todo esse tempo ou não? O nome disso que a gente chama é eficiência do sono. Então, você vai dividir um pelo outro, vai ver o percentual e vai ver, olha, realmente, meu aluno está tendo tanto de percentual de qualidade de sono. Então, sei lá, 100% de eficiência do sono. Então, isso a gente chama de eficiência do sono, até no questionário de Pittsburgh também tem essas questões. Então, às vezes não precisa utilizar lá o questionário, que eu vou ter que calcular, que eu vou ter que fazer tal coisa, mas questões básicas. Ou como que está a tua respiração durante a noite? Você sente que você para de respirar, você está tossindo muito à noite, alguém te fala que você está roncando. Como que você sente durante o dia? Se sente muito cansado, não se sente? Que mais que dá para a gente perguntar? Quantos minutos você acha que você induz o seu sono? Quantos minutos acha que você começa a dormir? Por exemplo, se for mais que 30 minutos, eu já tenho uma insônia inicial. Então, são pontos que a gente tem que ficar mais atentos, assim. E aí, nesses alunos que têm uma insônia inicial, programar o horário de treinamento, tentar não deixar um treinamento à noite, tentar deixar um treinamento de manhã cedo ou no comecinho da tarde. Como o professor Fausto falou, investigar o ciclo circadiano dessa pessoa, a gente tem como se fosse um mapa de sono mesmo. É um registro onde as pessoas vão anotando, realmente. Que horas que eu acordo? Que horas que eu almoço? Que horas que eu vou dormir? Que horas que eu faço tal coisa? Cochilo, não cochilo? A gente tem todo um cronograma. E assim, um personal que se adapte a isso, a esses horários, faz toda a diferença. Que a pessoa vai falar, nossa, como eu me sinto bem treinando de manhã. Realmente, eu percebi essa diferença de trocar meu treino da noite para treinar bem cedinho. Porque eu sou uma pessoa matutina. Então, assim, uma pessoa matutina, ela tem que fazer as coisas de manhã. E você identificar se ela é matutina, vespertino, ou, enfim, metade um, metade outro, também existem, né? Mas você conseguir achar esse meio termo faz a diferença total, assim, na vida do nosso aluno. E outra coisa que o professor Fausto falou, realmente, indicações de médicos fazem toda a diferença. Eu tenho um exemplo, lá na clínica, elas não tinham ninguém para indicar. Não tinham, porque elas não confiavam em ninguém que realmente entendesse do sono e que pudesse ser encaminhados os alunos. Então, assim, realmente faz toda a diferença essa indicação médica, sabe? Agora elas me têm. Mas é realmente uma longa jornada, assim, porque não é tão fácil, não é tão simples, né? A gente tem que estudar muito, muito, porque isso vive se atualizando, então essas patologias no consenso de 2005 foi uma coisa, agora já é outra, e cada vez mais vai aumentando e a gente tem que estar se atualizando, né? Quanto a isso. Perfeito e pertinente, né, dentro até da proposta que a gente está tendo, né, para falar que a educação física, no foco da atuação específica do personal trainer, ela tem que ser multidisciplinar também, né? Então, você vê socialmente, querendo ou não, o médico ele exerce essa influência. E a partir do momento que eu tenho um respeito e um respaldo de um médico me indicando, eu tenho o meu principal vendedor. Isso é fundamental. A gente tem que trabalhar de maneira extremamente unida, né? Não apenas com a área médica, mas com a nutricionista, com o fisioterapeuta, enfim, com uma equipe multidisciplinar e entregar o melhor produto final para o cliente. Porque eu fico imaginando assim, você passar a noite inteira sem dormir, né, por causa de uma insônia,
de repente, por causa de não utilizando o medicamento, mas a dosagem certa de um determinado exercício, né, sendo regenerativo e nesse combate à insônia, ele voltar a dormir, daí ter toda a questão do ciclo circadiano, né, ele voltar à normalidade, eu acho que vai uma grande vitória. E aí, usando esse gancho, né, Antônio, o que você está enxergando de potencialidade mercadológica, né? Eu vou mudar um pouco, inverter aqui o papel, vou pedir agora para o Antônio, porque daí é sacanagem eu falar com o Fausto, que é o nosso especialista em mercado aqui. Vou falar para quem atua na prática, tanto na parte acadêmica, mas também na atuação do dia a dia como personal trainer. Pois bem, o que eu vejo aqui em Curitiba? Nós só temos 2 academias 24 horas, certo? Particularmente, sempre foi um sonho meu trabalhar das 10 da manhã, das 10 da noite até as 6 da manhã, tá certo? Eu sou o típico noturno, tá certo? O Fausto tá rindo na minha cara. Muito provavelmente ele tenha visto eu postar alguma coisa no meu Instagram hoje às 4h15 da manhã, sabe? Porque eu sou uma pessoa extremamente noturna. Eu consigo produzir páginas e mais páginas de artigos durante a noite. E a época do dia que eu consigo levantar mais carga também nos meus treinos também é na madrugada. Eu considero que as academias tendem a perder muito em só atender do horário das 6 às 10, né? Sendo que tem academias ainda que estão trabalhando das 8 da manhã até às 8 da noite, né? Sim, eu estou vendo academias assim. Diga-se de passagem, eu acho que as pessoas estão com preguiça de trabalhar, tá certo? Porque custo operacional não aumenta tanto, né? Em comparação a ter mais um serviço para propor para o aluno, considero que realmente as academias estão com preguiça de trabalhar hoje, tá certo? E estão com preguiça também de pagar uma hora extra também para o personal, né? E para quem atua em academia, porque realmente, vamos lá, 50% de a mais no holerite de um profissional que trabalha à noite faz a diferença? Vamos lá, se você conseguir 5 alunos para treinar nesse horário, já paga esse profissional, né? Então, eu acredito que as academias em Curitiba têm que aumentar o horário, né? Não só porque eu quero treinar também de madrugada, né? Às vezes eu tenho insônia e eu quero treinar de madrugada, mas as academias têm que começar a ter este perfil americano, né? Fausto vai poder falar bem melhor essa questão do perfil americano de academia, porque até onde eu sei, as academias nos Estados Unidos são 24 horas, né? Infelizmente não tem personal para todos esses horários, mas para mim seria o ideal, né? Aproveitando esse gancho, né? Essa período de quarentena, ela está mudando o ciclo circadiano de boa parte da população, né? Você tem uma incidência de questões eletrônicas, seja na frente do computador ou na televisão, a ansiedade, a gente tem pesquisa que está mostrando que entre 40% e 60% da população está ou com depressão ou com ansiedade, aumentou de maneira exponencial esses números, né? E é agora a hora que a gente tem que realmente atuar e lapidar esse potencial cliente, né? Não pedindo para ele ficar contando carneirinho, né? Para poder induzir o sono, mas ter uma válvula de escape, né? Utilizar o exercício como essa válvula de escape. Fausto, já que eu inverti pedi para o Antônio falar do mercado, agora fale você, enxergando, mas trazendo para o mercado, logicamente, mas fale a questão especificamente da avaliação do sono. Ela deveria fazer mais parte da avaliação física, né, do profissional?
Sim, vamos aí a alguns pontos bem interessantes e destaques. É porque, assim, hoje a educação física vende o produto que ela acha que o cliente precisa, o que quer, né? Nós temos aí, vamos fazer uma analogia, nós temos a paisagem, nós temos a máquina fotográfica e nós temos a foto. Então, nós, como profissionais de educação física, nós entendemos que a foto é o correspondente à paisagem. E isso não é a realidade. Os números que provam isso é que nosso mercado hoje é composto por menos de 5%, né? Em alguns países europeus aí, ou Estados Unidos chegam até 20%. Mas no nosso caso aqui, 5% pagantes, tá? Praticantes, talvez algo em torno de 3 ou 3,5%. Quer dizer, cadê esse pessoal? Está fora das academias. Então, se mostra um problema mercadológico que nós não estamos sabendo oferecer um produto que o pessoal efetivamente queira comprar, né? E dos problemas que eu vejo com o personal trainer hoje, assim, basicamente, ele não conhece quem é o cliente, a pessoa que está à frente dele. Vamos dizer assim, nós aprendemos receita de bolos na faculdade, o famoso lá 3 de 10 ou 4 de 15, e aí nisso o pessoal simplesmente replica isso em escala, né? Mas aí sim, hoje, com a tecnologia chegando, isso é um risco muito grande. Eu acho que assim, nós temos duas palavras que podemos descrever isso, que é a individualidade e personalizado e individualizado, né? Hoje ele trabalha com eles tentam ser individualizados, mas você pode personalizar. Então, a questão da polissonografia. Porque, assim, como é que você vai tangibilizar o seu produto para entregar para o cliente? Fui eu que fiz isso por você, tá certo? Não, inclusive, você está me pagando para isso. Aí sim, eu defendo claramente, mas o problema é que boa parte dos profissionais não sabem nem se quer fazer isso. Primeiro momento, você tem que pedir para a pessoa fazer uma bioquímica completa, certo? E aí, identificando numa boa anamnese, vendo qualquer desses traços de fragilidade ou comprometimento fisiológico ou biológico na questão do sono, por que não você, profissional de educação física, pedir ou indicar que busque um médico e faça o exame da polissonografia? Se você fizer hoje, numa fase inicial, documentando e cadastrando toda uma realidade, você imagina que 6 meses refazer esse exame com score, com indicativos bem melhores, né? Você vai ter um instrumento potente de você poder chegar ao seu cliente, inclusive, veja bem, que nós conquistamos juntos. Eu com minhas orientações, você com seu esforço, fizemos metas, dedicações e esse tipo de realidade. Então, sim, eu acho que nós precisamos caminhar para ter cada vez mais indicadores biológicos, né, biomarcadores, de como é que está a progressão desse personal trainer. Eu digo o seguinte, é uma abordagem em 360 graus. E olha só isso, gente, assim, falando sobre a questão do sono, hoje, nessa atuação que eu defendo, as pessoas hoje não querem nem emagrecer, não, elas querem tirar o dor do pescoço e ficarem sentados home office o dia todo, né? Ou o nível de ansiedade que estão em casa com as crianças querendo abrir a janela, aí os índices de violência doméstica só sobem, né? Nisso aí, na China, nós passamos por isso, a quantidade de divórcios, de suicídio, né? Então, claramente, sim, tem esse mercado e nós estamos tentando entregar um produto que, na verdade, o mercado não quer bem. Um professor de educação física hoje, ele poderia atuar até na questão da formação de hábitos, uma melhor postura para dormir, uma posição fetal, fazer uma aula em que ele poderia ensinar ali para o aluno posturas, né, mais adequadas até para um relaxamento. Eu vi um vídeo aí que eu gostei muito do professor Alfieri aí, né, de Curitiba, o blogueiro dos idosos aí, no qual ele ensina o pessoal a fazer exercício pela manhã na cama. Aí usando um elástico ou uma toalha, que você está customizando aquela realidade, né, da pessoa. Você imagina isso? Então, o personal que dá exercício na cama, né? Acho que vai ter uma fila de pessoas querendo contratar. Então, assim, nós temos que sair do tradicional e o momento em que nós conhecemos efetivamente as necessidades daquele ser humano que está à nossa frente, temos que sair do tradicional apenas da prescrição e tentar alterar pequenos hábitos, né? Uma recomendação, dormir com o quarto escuro, melhorar o travesseiro, o alinhamento do pescoço, certo? Porque com isso, à medida que você vai andando, você vai vendo daqui a pouco, usando também questionários subjetivos de avaliação, a qualidade do seu sono melhorou, sua disposição para trabalhar melhorou, dá uma nota de 0 a 10.
E aí sim, lá atrás você aplica um questionário desse no início, daqui 6 meses de acompanhamento ou treinamento, você vai ter condições e indicadores de mostrar para o seu cliente que você efetivamente transformou a vida dele para melhor. Entregando o quê? Definição muscular? Não. Entregando qualidade de vida, bem-estar e colaborando de uma forma significativa para a longevidade dele. Eu acho que essa abordagem, vamos dizer, científica e mercadológica, eu acho que o pessoal ainda não começou a acordar para esse potencial. Extremamente pertinente e digo mais ainda, porque eu não consigo achar uma solução de você resolver um problema na vida do cliente estando com esse cliente nem 10% do que corresponde ao todo do dia, né? Então, passar um dia avaliando a rotina, estando junto, óbvio, você vai reverter isso em pagamento, né? Você vai solicitar porque é um diferencial, mas eu, sendo bem honesto, eu desconheço algum profissional que passe pelo menos um dia inteiro para entender como é que é a rotina da pessoa. E aí chega na academia muitas vezes e quer impor. E aproveitando esse gancho, né, até vou publicar aqui uma reflexão que a Ângela ela colocou. Olha só, ela coloca assim, ó, que tem muita gente que trabalha à noite e muitas vezes elas querem ter uma rotina de exercício, mas existe, né, muita dificuldade na adaptação na sua rotina. É aquela coisa assim, né? Quando a gente é pequeno, né? Nós, crianças hoje em dia, você tem aquele brinquedinho de você encaixar as peças no lugar correto. E muitas vezes a gente está insistindo em colocar uma figura cilíndrica no quadrado, né? Não encaixa. Você, como profissional, você tem que se adaptar à realidade e à rotina do seu cliente, não o contrário, né? Não o cliente se adaptar, óbvio, dentro dessa atuação em nicho, você vai filtrar justamente quem? Aquele que mais se assemelha dentro das suas possibilidades, enfim. Helena, você deve trabalhar, né, na clínica, avaliando, nossa, diversos perfis de cliente, né? E aí, dependendo, vale muito mais do que uma pesquisa científica que você vai avaliar resultados é, não absolutos, né, relativos, e sim de maneira específica e muitas vezes até com uma leitura cartesiana que não reflete o que realmente é a sociedade, né? Eu lembro mudando um pouco, mas um livro que falava sobre postura, que não tinha nada de questão científica, mas ele era uma clínica de postura que ele já tinha passado por ele em uma década 400 mil pessoas. Eu acho que esse tipo de situação reflete muito mais a realidade da sociedade do que propriamente uma pesquisa que avaliou, sei lá, 50 pessoas, 100 pessoas, enfim, uma crítica construtiva. Fale um pouco mais, né, se você puder, claro, desse perfil, né, para a gente poder desenhar um perfil específico para a gente saber até como abordar ele e não cair no caso que a Ângela até colocou, né? A Ângela, ela atua num hospital, né? Ela é técnica em enfermagem, então a rotina dela, às vezes, trabalha à noite, turno dobrado, enfim, é casada, tem filho, às vezes a gente esquece essa realidade. Então, comenta aí um pouquinho para a gente, por favor. Então, a Ângela com certeza sabe que, assim, ela dorme menos que se ela não estivesse trabalhando à noite. Então, assim, todo mundo que trabalha no horário da noite e vai tentar dormir durante o dia tem um horário de sono reduzido. Isso acontece. Então, assim, primeiramente, vamos começar por partes. Tem tanta coisa que eu queria falar que eu fui pegando de um de outro aqui que, vamos lá. Mas, assim, algumas dicas, assim, para a Ângela, por exemplo, se ela quiser realmente fazer exercícios e se organizar quanto a isso. Primeiro, antes de tudo, ela tem que sair do trabalho, ela tem que dormir. Ela precisa ir dormir. E assim, porque ela passou a noite toda acordada. Não adianta ela querer chegar em casa e fazer algum tipo de exercício. Não vai funcionar. Não vai. Ela vai estar extremamente exausta, vai estar extremamente cansada. Então, assim, as orientações para quem trabalha à noite
sai do trabalho com óculos escuro, porque daí senão você vai ter aquela interferência da luz. Já vai te despertar. Já vai ser um problema. Chega em casa, é difícil, porque muitas vezes a rotina das outras pessoas da família não é a mesma que a tua. Então já vai ter barulho, já vão estar todo mundo acordado, vão estar fazendo as atividades domiciliares, enfim. Então, assim, tentar evitar esse barulho. De preferência, colocar aqueles tampõezinhos, assim, desde quando você sai do trabalho até quando você chega em casa. Quando você chega em casa, a orientação é para estar tudo escuro. Para tentar ter o mínimo de luminosidade. Para tentar dormir. Pessoas que trabalham na parte da noite, tem vários estudos, enfim, mas é comprovado que elas vivem até 30% a menos que as pessoas que trabalham nos horários normais. Então, assim, é absurdo o quanto isso é prejudicial à saúde. Até com relação aos exercícios noturnos, eu sou super contra. Na verdade, só falo pra pessoa do sono para fazer exercício durante a noite, no horário de dormir. Então, assim, eu não acho, assim, nem na literatura, assim, não é correto. Não é correto você... Eu sou contra fazer exercício de madrugada e eu acho que até estimula muitas vezes as pessoas ansiosas a não terem uma rotina correta mesmo de sono. Porque elas pensam assim, a academia tá aberta lá de madrugada, vou lá treinar, mas não, você tem que dormir. Se você não dormir, não vai restaurar suas funções. E muitas vezes elas nem são indivíduos vespertinos, elas nem têm atraso da fase do sono. Se você muda o seu ciclo circadiano, ok, mas assim, não é o recomendado, principalmente para pessoas ansiosas, pessoas que têm insônia, então assim, não é. Eu não concordo com isso, desculpa. Mas assim, não é recomendado, tá? Então assim, não façam exercício durante a madrugada, por favor. Principalmente quem é ansioso e que tem insônia. E outra coisa, o sono fragmentado, a pessoa fala assim, tem insônia durante a madrugada. Muitas vezes está associada a níveis de obesidade, a pessoa tem um ronco, uma apneia e acaba acordando. E ela acha que ela tem uma insônia, mas não sabe o porquê. Então, assim, não tem como você falar assim, a pessoa está com insônia. Não. Às vezes ela tem que tratar algum problema de obesidade, tem que tratar um sobrepeso, de repente, para daí depois ela pensar em outra coisa. Mas não faça exercício de madrugada, tá? Isso não é uma recomendação correta, obrigada. Desculpa. Gente, lembrando que, assim, para a maior parte das pessoas eu tô falando, tá? Porque, assim, as pessoas podem entender, não, porque ele falou isso, então acho que é melhor eu fazer exercício de madrugada, porque eu fico acordado. Não, insônia não é um problema normal, não é um distúrbio que pode ser aceito, não é. Tem que ser tratado. Então, assim, você não dormir não é normal. Você pode ter, sim, essa atraso da fase do sono, você pode, sim, ter horas menores de sono, você pode ser um dormidor curto, pode ser. Só que, assim, para a maior parte das pessoas não é indicado, tá? Não é indicado para a maior parte das pessoas. Existem casos à parte. O Antônio, ele é vespertino, sempre foi, então ele pode falar que ele faz exercício à noite e tá tudo certo, tudo bem. Ele consegue dormir de dia, ele não tem nenhum tipo de distúrbio do sono, né? Não tem nenhuma fragmentação, então ele pode considerar que o sono dele é normal, né? Não tem nenhum tipo de distúrbio. Então, assim, ok, daí pode ser. Mas uma pessoa com distúrbio tem que tratar, gente, tem que tratar. E com relação a, voltando ao caso da Ângela, eu acho, assim, que ela tem que fazer exercício depois que ela terminar o horário de sono dela. E aí, assim, não pode ser nada muito estressante, porque ela vai para o trabalho, daí depois do trabalho ela já vai induzir o sono dela. Então, assim, o trabalho às vezes já é estressante, ela trabalha como técnica de enfermagem. Imagina trabalhar no hospital e você fazer um exercício que te estresse ou que você não goste. Então, assim, realmente, a gente cada vez mais, eu penso assim, que o personal, ele tem que entender os gostos do aluno. Não adianta ele chegar e falar assim, você tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, e o aluno falar assim, não gosto de fazer. Daí o que ele vai fazer? Vai desistir de você, não vai treinar mais, ele vai fazer tudo errado, enfim.
Então, assim, eu acho que talvez um exercício que ela goste, nem que seja uma musculação, mas ela gosta. Então, primeiro, né, dormir primeiro, chegar em casa já dormir, nada de fazer exercício, né? Aí ela falou que ela saía do trabalho e assistia a aula. Ai, meu Deus, tadinha. Que estressante, né? Nossa, que estressante. Sem a pandemia, eu ia para a faculdade. Então, muito estressante. Só que assim, não é o correto, né? Porque daí depois, quando você for dormir, aquele tempo que você dormia menos, você vai dormir menos ainda. Imagina, você vai estar já totalmente ativa, teu corpo já saiu totalmente da homeostase, então assim, não é o correto, né? Mas às vezes a gente tem que submeter essas coisas e faz parte da vida, né? Às vezes por um período, enfim. Mas exercício talvez seria depois de dormir. E alguma coisa que goste mesmo. Porque senão, mais cedo ou mais tarde, vai acabar desistindo. Aí vai piorar todo o quadro. Vai entrar em sobrepeso, obesidade, daí vai piorar a qualidade do sono, do pequeno sono que ela tem durante o dia. Então é isso, assim, tem que cuidar muito. A gente tem que ter uma sensibilidade com todo tipo de pessoa. Principalmente as que têm distúrbios do sono. E outra coisa, as pessoas que têm distúrbios do sono, o personal ele tem que entender que essa pessoa ela vai estar estressada. Ela vai ser uma pessoa que a família vai falar, gente, essa pessoa está muito estressada, eu não sei o que está acontecendo. Mas não é. A pessoa que trabalha com sono, ela tem que entender que você vai trabalhar com pessoas estressadas, porque elas não dormem. E isso aumenta tanto o cortisol que, assim, elas vão viver estressadas. E aí prejudica toda a vida dela. Toda a vida. Tem vários casos que a gente atende de separação, a gente salva tantos casamentos, porque, assim, aí tem as pessoas que não dormem, que daí ficam super felizes quando o parceiro trata a questão do ronco, da apneia, que fica preocupado também. E outra coisa também que eu achei interessante que o professor Fausto falou, a questão da polissonografia. Hoje ela está cada vez evoluindo a cada dia mais, né? Então, assim, sempre a gente vê uma evolução. Até o último Congresso Brasileiro de Sono, ou internacional, enfim, não tinha nenhuma outra evolução da polissonografia domiciliar. Então, a gente tem um equipamento que se chama PDX. Então, a pessoa faz a mesma polissonografia de laboratório, só que na sua casa. Então, no conforto da sua casa, a pessoa consegue dormir melhor, mais próximo dos seus horários, a gente consegue fazer essa adaptação. Até exames para quem trabalha, no caso, trabalhadores noturnos, trabalhar de dia, ou para ver questões de distúrbios de sono REM adiantado, que a gente chama, a gente consegue fazer esse exame de dia também. Então, assim, cada vez está evoluindo todos os dias, assim, sempre tem alguma evolução. E eu falo todos os dias, não da polissonografia só, mas às vezes você tem um paciente com sobrepeso ou obesidade, então é super interessante você conhecer de equipamentos, ou de tipos de exames, ou de conversar com algum profissional ou um médico que conheça isso, porque às vezes você não precisa submeter, de repente, o teu paciente a uma polissonografia. Você pode dar um Biologix para eles, que é um equipamento tipo um oxímetro. Ele só vai no dedo, ele vê questões de ronco, vê questões de apneia, vê questões de movimento, vê questões de oximetria, e é só o sensor que vai no dedo. Então a pessoa fala assim, mas eu não quero ficar cheio de fio. Que não... Tá, mas aí tem algumas indicações. Não é para todas as pessoas. Todo mundo pode fazer, mas assim, não vai ser tão efetivo para quem não tem sobrepeso, obesidade, por exemplo, que pode ter outros distúrbios associados. Então, cada vez está em uma evolução tão grande, tão grande, tão grande. E assim, o Biologix, qualquer profissional pode adquirir, vamos dizer assim, né? Para trabalhar com a qualidade do sono. Só que ele precisa de um médico, porque ele gera um laudo. Então, assim, teoricamente, você precisaria do CRM do médico, você precisa, ele é cobrado por avaliação. Então, imagine que legal um personal que tivesse um equipamento desse, uma parceria com um médico, e aí, de repente, cobrasse um pouquinho a mais na avaliação, mas falasse, olha, você está tendo toda a avaliação do teu sono aqui, e aí, olha que legal, tipo, vou poder planejar todo o teu treino com relação a isso, você vai estar fazendo o seu tratamento correto, a gente vai conversar com o médico, você vai fazer todo o teu tratamento correto. Outra coisa também, não adianta a gente fazer exame e o paciente não tratar, ou o nosso aluno não tratar, a gente tem que acompanhar.
Você está usando o CPAP, por exemplo, que foi uma indicação, por exemplo? Você está usando a tua plaquinha? Como que foi essa noite? Você está conseguindo se adaptar? Não? Vai ter que voltar no médico? Não? Então, a gente tem esse papel. Porque senão, se ele não estiver controlando, se ele não estiver fazendo todo o tratamento, a gente não vai ter resultado no nosso treino, a gente não vai ter resultado no nosso trabalho. Então, a gente tem que fazer esse controle. Eu tenho uma aluna que usa CPAP, ela veio me procurar querendo qualidade de vida, e depois que a gente continuou os treinos, gente, ela falou assim, eu melhorei 100%. Eu queria ter começado com uma profissional que realmente eu me adaptasse, porque ela já passou por outros profissionais, enfim, mas não tinha se adaptado com ninguém. Mas ninguém tinha esse feeling, essa sensibilidade de entender a rotina, de entender a vida. A pessoa, ela é médica, então, assim, tem uma vida corrida. Não é aquela pessoa que chega assim, vamos fazer isso aqui agora. Não, vamos fazer isso. E não tem conversa. Não, gente, a gente tem que saber entender nosso aluno. Não, vamos fazer outra coisa esse dia. Você tá muito estressado, vamos fazer uma massagem, vamos relaxar um pouquinho? Daí a gente pensa, conversa, sabe? Então a gente tem que ter tanta coisa que, assim, é essencial. Faz toda a diferença. E eu acho que eu falei demais. Não, se fosse aqui aula, né? Foi uma baita de uma aula, uma baita de uma não vou nem dizer a troca, vou falar assim, uma permuta de conhecimento, né? Poxa, acho que o pessoal que tá assistindo aí a transmissão também acho que deve estar com essa mesma percepção que a gente. E falou muito bem a questão de tudo está remetendo ao que a esse convívio multidisciplinar, né? Essa atuação cada vez mais específica e os problemas eles cada vez mais eles vão ser semelhantes, né, no sentido da própria vida moderna. Tava pensando, né, o Fausto estava comentando antes, né, daí agora a Helena, me veio a figura do Chaplin falando, né, naquele filme, aquela crítica à sociedade e tempos modernos, né, há quanto tempo que ele gravou essa crítica, né, e a gente está caindo na mesma besteira. Né? Então lá ele fez justamente por causa de você mecanizar o movimento e tudo mais, e a gente não está pensando e refletindo a rotina do nosso cliente, da sociedade como um todo. A gente está olhando para o nosso umbigo ainda. Se a gente for olhar hoje, dentro da sociedade onde a gente está situado, dentro de grandes centros urbanos, e que você não consegue nem enxergar o céu, né, para a quantidade de luz que tem, né, luz artificial, não consigo olhar para o céu e enxergar as estrelas, e aí você vai para uma cidade no interior que não tem tanta incidência, você olha e fala assim, meu Deus, olha a imensidão que é isso aí. Então, são detalhes que vão passando despercebido porque, enfim, a gente não está atento a essas mudanças, né? Antônio, fala um pouquinho, porque eu sei que você, né, como a Helena tem, mas você atuou muito próximo também à área médica, né, mais especificamente com a cardiologia. Fala um pouquinho assim, da resposta dos pacientes que iam lá, porque daí já é um paciente, né, são casos de reabilitação até, mas que oriundo a ausência de sono gerou mais dano pela questão do estresse, cortisol e vida louca, né, ou rotina louca. Fala um pouquinho aí. Pois bem, inicialmente, quando eu trabalhei no hospital, o horário que era mais lotado na academia era o período da manhã, das 7 da manhã até às 11. Por quê? Porque a resposta pressórica acontece a hipotensão durante 24 horas, certo? Quando acontece isso, acontece um efeito cardioprotetor. Porém, entretanto, contudo, teve um caso que me chamou bastante atenção, né? Paciente com hipotiroidismo junto, né? Ela ia treinar de manhã cedo, ali por 8 horas, e dormia a tarde inteira
e ficava com insônia à noite. Era uma coisa muito, tipo, utópica para mim, sabe? Tipo, não tem mais nada para fazer, eu vou fazer só isso, né? Já era aposentado também, então, né, casos e casos. Porém, entretanto, contudo, começou a ver que começou a piorar os exames de sangue, né? A primeiro momento eu só ficava no período da manhã, porque era o mais lotado, precisava de mim. Então, eu vi que eu não vi mais ela, né? Pensei, infartou, pronto. No final de contas, não infartou, não. Ela só mudou de horário, foi pro horário da tarde, porque daí ela se obrigava a ficar acordada a manhã inteira, a tarde inteira e regular o horário de sono dela, né? O... Então, para os pacientes que realmente têm uma rotina de estresse grande, eu sou extremamente adepto a exercício físico, independente do horário, sabe? Né? A Helena já tá me olhando com olhos de laser, né? Já vai me carbonizar pelo computador. Porém, entretanto, contudo, né? Eu atendo alguns alunos também que trabalham do horário das 7 da noite até as 5 da manhã. Eles chegam em casa às 6, né? E agora eu vou testar o que ela falou, tá bom? Para ver se vai melhorar a qualidade de sono deles. Tá bom, Helena? Então, bem provável que eu vá fazer isso. Porém, entretanto, contudo, tende a falta de sono tende a piorar o quadro dos meus pacientes cardiopatas. Eu acho que unanimamente. E também tem o aumento da pressão arterial sistólica e diastólica quando a pessoa não dorme, né? Isso, até para fazer uma caminhada, é complicado. É complicado. E assim eu encerro. Muito bem, essa questão até um mecanismo de defesa do próprio organismo, né? Então, isso é extremamente pertinente, essa questão fisiológica dentro do organismo. E nisso, por isso que é importante a gente conhecer a fundo realmente a situação da sociedade como um todo, projetar isso para a especificidade até do trabalho, né? Se a gente for pensar um trabalho de um profissional de segurança pública, né? Seja policial, bombeiro, né? Extremamente estressante, dorme pouco, ganha pouco, vive com a situação de risco gigantesca, né? Se você for pensar também no público que atua, né, como o caso da Ângela, em hospitais, correndo risco, com tensão, né, todo esse momento, a gente tem que pensar, né, desse lado, e que pegar o outro lado também, de você tem gestores, né, você pega presidentes, CEOs, né, de grandes corporações que vivem, passam o dia inteiro tomando decisões e reuniões, e aquilo vai afetar, dependendo de uma má decisão, vai afetar diretamente a vida de outras pessoas. E a gente tem que ter, né, se fala, eu particularmente não gosto do termo, né, mas de empatia, mas a gente tem que também procurar enxergar a vida dos nossos clientes. Fausto, agora é contigo. Tá vendo a aula que a gente está tendo? Para finalizar, a gente está com quase uma hora de transmissão, né, 58 minutos, passou muito rápido. O que você deixa, né? E a gente indo para o nosso final, né? O que você quer deixar, né? De recado para quem está ouvindo aí, quem está nos assistindo? Uhum. Primeiro ponto é o seguinte: a nossa convidada especial de hoje, ela exemplifica com toda a propriedade o que é um profissional de nicho. Porque, assim, eu tenho um conceito aqui, que nicho envolve três frentes: paixão, conhecimento e lucratividade, né? Ela não trabalha, ela se diverte. Ficou claro o nível de emoção, né, vinculada aí à atividade. E isso é fantástico. Se ela precisar trabalhar 10, 12, 16 horas, não tem estresse,
porque ela simplesmente está fazendo aquilo que ela ama de paixão, não é isso? E olha a relevância disso impactando em outras vidas. Quantas vidas sendo transformadas, quantas vidas sendo tocadas, né? Então, sim, realmente fica aí um exemplo claro, que é isso, é o momento em que eu encontro a minha praia, que eu me acho nesse mundo, que eu identifico qual é o meu propósito nesse planeta, sim, ninguém te segura, você vai virar ali, vai se aperfeiçoando, vai avançando e a coisa vai fluindo. Então, meus parabéns no primeiro momento, que eu devo perceber nesse ponto aí que você é extremamente apaixonado por aquilo que você faz, tá? Então, assim, se nós tivéssemos mais profissionais como você imagina hoje ter os 10 maiores, os 15 maiores, os 20 maiores profissionais especializados em sono. Nós abriríamos para nós uma janela de mercado, seria uma coisa fantástica. O primeiro ponto aí que eu destaco nesse fechamento. O segundo, a Ângela está aí direto. Ô, Leonardo, vamos fazer o seguinte, vamos sortear, encaminhar para ela um livro, né, que é Virei Personal, de Professor a Empreendedor, que essa moça está merecendo, ela está acompanhando as lives, eu acho que isso vai poder dar uma outra mentalidade para ela, principalmente sendo acadêmica, né? E aí, olha que interessante na conversa, não foi o teor, mas assim, a gente tratando de nicho, nós observamos que talvez hoje os profissionais que mais teriam problemas por causa das jornadas e o estresse, principalmente agora nessa época de pandemia, são os profissionais de saúde. Não é isso? Você imagina se nós temos um personal trainer especializado em médicos ou profissionais de enfermagem, não é isso? Entendendo claramente a jornada, a rotina, as limitações deste profissional. E aí sim, só para começo de conversa, geralmente, principalmente os médicos, é um público-alvo com um bom poder aquisitivo, tá? Então, nada de você querer cobrar R$ 8, R$ 9 hora aula, é um pessoal que consegue pagar um valor superior, né? Então, assim, entendendo oportunidades de mercado, por que não algum personal vender um projeto ou de atendimento desses profissionais ou um arrendamento de um espaço dentro de hospitais, no qual o hospital também poderia, ou forma de terceirização ou de contratação, você poderia estudar uma oportunidade mercadológica, mas de fazer essa parceria com o hospital para melhorar a qualidade de vida dos seus profissionais. Esquece aumento da massa muscular, esquece emagrecimento, esses profissionais não precisam disso. Eles precisam viver mais e melhor, né? E é isso, nós temos que cada vez mais claro, com a presença da professora ficou, né? Nós temos que trabalhar em hábitos, assim, entender o cliente e tentar pequenas inserções, como deitar, fechar uma cortina, beber mais água, ter a hora certa de fazer o exercício físico, é isso que você vai conseguir ter um impacto na vida da pessoa sem precedente, né? Novamente, concordo com você, Leonardo, foi uma aula, aprendemos bastante, e que tragam mais profissionais assim, tão apaixonados por aquilo que fazem, né? Então, aí passo para vocês e obrigado. Parabéns, continue fazendo esse trabalho brilhante que você está executando, tá bom? Show de bola, tenho certeza. Só a maneira que ela falava e ria é algo leve, né? Não é aquela coisa pesada e tal. Isso é legal pra caramba de poder presenciar, né? A gente precisa de mais profissionais que tenham orgulho e saibam realmente qual que é o seu posicionamento no mundo, né? Como o professor Fausto falou, o seu propósito de vida, né? Vou deixar a Helena por último, porque os convidados vão se despedir por último. Então, passa a bola agora para o Antônio. Pois bem, queria muito agradecer a presença da professora Helena, né? Realmente dá para ver o amor que ela tem por esse nicho. E queria falar também que eu sou extremamente apaixonado por ela também, né? Né? É uma coisa impressionante, né? Eu acho que, né, ela começou a ficar vermelha. Pois bem, pessoal, quero muito agradecer também a presença de todo mundo que assistiu essa live e muito obrigado e até a próxima quinta-feira. Poxa, Helena, que declaração, hein?
Poxa, eu juro que eu pensei que ele ia fazer outra coisa, mas enfim, fica aí no imaginário do pessoal. E então passo a bola agora para você, né? De antemão eu já agradeço a presença e pode concluir com chave de ouro aí. Não, primeiramente eu gostaria de agradecer todos os elogios de vocês e assim, eu posso dizer que vocês estão corretos, eu realmente amo muito falar sobre isso. E, sério, eu acho que eu realmente me achei no mundo, assim, no que eu quero fazer, no que eu gosto de trabalhar nossa, eu sou apaixonada por falar sobre isso. Acho que todo mundo pode entender, dá pra ver nos seus olhinhos brilhando, assim, de tanto que você gosta, porque realmente eu amo falar sobre sono, eu amo ajudar as pessoas, porque eu acho que, assim, gente, são pessoas tão mal compreendidas muitas vezes, os nossos alunos, os nossos pacientes realmente da clínica, sabe? São pessoas que realmente, às vezes, estão exaustas de tanto procurar um tratamento, de tanto tentar alguma coisa, de tanto começar um exercício e parar e não conseguir continuar. Então, assim, a gente tem que ter esse amor, a gente tem que, sabe, saber entender realmente as pessoas. E isso é empatia, isso é, enfim, tem vários outros nomes que a gente tem que utilizar, mas acho que é uma dica, assim, para ir finalizando, né, antes que eu comece a falar a noite inteira aqui, é assim, para os futuros profissionais, realmente entendam, né, seus clientes, tentem buscar essas questões de sono, assim, tentar entender um pouquinho melhor como que funciona, como que não funciona. Às vezes seu aluno está cansado, mas assim, não é uma má vontade. Muitas vezes tem algum distúrbio associado e às vezes isso é uma falha nossa no investigar, sabe? Ai, não, porque o que eu tô errando nesse treino? O que eu tô, sabe? E não é bem isso. Muitas vezes está associado a outras coisas que a gente muitas vezes não entende. Então, uma dica é tentar se especializar um pouquinho mais, né? Tentar entender, não se especializar, porque às vezes tem gente que não gosta, enfim, não importa. Mas assim, tentar entender um pouquinho mais para saber como você cuidar mesmo do seu aluno melhor, como você reter esse aluno e não perder ele, sabe? Porque muitas vezes o aluno começa com você e de repente, ai, não quero mais, porque não tô legal e tal, e já para. Então, assim, como que você vai fidelizar esse aluno, né? Qual vai ser teu diferencial? E veja como falta profissionais na área de sono, principalmente na área de personal, enfim, e entender tudo isso, sabe? E é isso, assim, para as pessoas que estão assistindo, se você se sente muito cansado, se você acha que tem alguma coisa errada, procure um profissional, porque assim, não é uma coisa boba, não é. Qualquer coisa que você esteja sentindo, você tem que escutar seu corpo, tem que entender que tem alguma coisa errada. E pode ser qualquer coisa. Então, assim, procura às vezes médico do sono, faz um exame de polissonografia, tira a dúvida. Ah, não tem nenhum distúrbio do sono? Ok, ótimo, tô bem, vou procurar o que está acontecendo comigo, mas escute seu corpo, sabe? E nós, como profissionais, a gente tem que escutar o nosso aluno e tentar ajudar a encaminhar da melhor forma. Ah, eu acho que você deveria fazer um exame de sangue aqui, acho que você deveria procurar um médico do sono, acho que deveria procurar um nutricionista. A gente tem que saber dar esse encaminhamento, porque a gente tem que trabalhar em uma equipe multidisciplinar. Nós sozinhos não vamos fazer muita coisa, muitas vezes. Na verdade, quase nada no mundo, né? E, assim, então a gente tem que saber trabalhar em equipe mesmo. E o ideal até é que esse profissional, esse personal, tenha a própria equipe, que quando ele precisar, olha, eu te indico para esse lugar, para aquele, que você confie em entregar o teu aluno também. Porque também tem tantos locais que, assim, a gente vê que fazem, enfim, cada coisa que, assim, a gente tem que conhecer mesmo. Então, vai no lugar, vê como que a pessoa trabalha, vê como que atuam, sabe? Se esse médico é bom mesmo ou não, para poder indicar. Imagina o nível de confiança que você vai ter com o seu aluno. Nossa, como fez diferença na minha vida aquilo que você me indicou, sabe? Então, coisas assim que realmente fazem toda a diferença. E eu acho que agora, principalmente na pandemia, a gente tem que tentar criar melhores hábitos de sono. Eu sei que é difícil, né? Os níveis de ansiedade estão aumentando e tudo mais. Mas vamos tentar controlar um pouquinho a ansiedade, regular os horários de sono. Se você está muitas vezes em casa, tenta manter o seu ritmo de sono. Então, assim, vai dormir no horário que te dá sono, acorda no horário que te dá sono, para você tentar entender qual é o teu horário melhor de sono, sem despertador,
ser privado de sono, de repente. E, assim, evitar a influência de luz durante esse tempo, né? Então, são algumas dicas, assim, que fazem toda a diferença para você dormir melhor e para ter uma melhor qualidade de vida, né? E façam um exercício, isso é bom, mas no horário correto, por favor. Eu acho que é isso, basicamente. Muito obrigada, sabe, pelo convite. Eu achei maravilhoso essa troca de experiência com todos vocês. Muito obrigada mesmo. Espero participar mais vezes, que eu adoro falar muito sobre isso. E sobre outras coisas também, se quiserem me chamar. Eu gosto também. Logo, logo a gente chama para falar de fibromialgia, né? Oh, legal. Outra coisa legal. Outra área de nicho, né? O professor fala, o que você acha? Sim, com certeza. As pessoas hoje estão. Esse é um grande problema que nós enfrentamos, né? O que a gente vê? As pessoas pensam que querem emagrecer, mas as pessoas estão ficando sozinhas, doentes, né? Estão envelhecendo, e aí, por fim, em consequência de tudo anteriormente, é que elas estão engordando. Você entendeu? Há essa dificuldade, né? Você vem colocando aí a questão da abordagem biopsicossocial. Nós temos que entender o que nós estamos fazendo, mexendo no corpo das pessoas. Nós temos uma responsabilidade grande com isso, né? Mas nós temos que entender os sentimentos da pessoa e da inteligência emocional, o que inspira, o que motiva, o que permanece, como a professora colocou com bastante propriedade, o que permanece a pessoa não abandonar o treinamento, né? E aí, fechando todo esse processo, nós ainda temos esse papel, às vezes, em algum momento, da convivência social, de ter eventos, né? Por exemplo, um café da manhã, uma caminhada no parque da cidade com direito a piquenique. E ali é onde você leva o seu aluno e mais outras pessoas interagindo, as pessoas discutindo problemas comuns e tal. Então, assim, nós temos hoje um papel muito grande que nós estamos nos omitindo. E no mercado, fechando a fala, no mercado não existe omissão. Se nós não aproveitarmos a nossa oportunidade, ou que nós temos à nossa frente, algum outro profissional ou alguma outra situação vai explorar esse mercado que nós não estamos aproveitando. Então é isso. Vamos impactar vidas e transformar vidas. Posso falar mais uma coisa? Claro. Eu queria dizer para o Antônio que eu amo muito ele, que ele é o amor da minha vida, que ele é fantástico, que eu quero viver para sempre com ele, tá bom? Olha só, que maravilha. Pronto, gente. Finalizei bem agora, né? Agora tá finalizado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.